Bom dia, meninas. É, Vou ler para vocês uma passagem aqui de Romanos, aonde fala da autoridade. A autoridade no seu sentido mais amplo, né? Que a autoridade está em vários lugares. E aqui Deus fala da autoridade, né? E aí a gente coloca em todos aqueles lugares aonde existe uma autoridade acima de nós, né? Por exemplo, os pais têm autoridade sobre os filhos, né? O padre na igreja, o santo padre, o papa, as autoridades públicas, né? Governador, enfim, tudo isso é autoridade. O coordenador, né? Da paróquia, a catequista, tudo isso é autoridade. Então eu vou ler aqui, tá em Romanos 13. Depois, mais com calma, cada uma se quiser pegar e ler, mas eu vou ler um trechinho um pouco comprido, mas é que eu lendo, aí a gente consegue conversar um pouquinho sobre isso, tá? Então é Romanos 13. Cada qual seja submisso às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram constituídas por Deus. Assim, aquele que resiste à autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus, e os que a ela se opõem atraem sobre si a condenação. Em verdade, as autoridades inspiram temor, não porém a quem pratica o bem, e assim a quem faz o mal. Queres não ter o que temer a autoridade? Faze o bem e terás o seu louvor, porque ela é instrumento de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, porque não é sem razão que leva a espada. É ministro de Deus para fazer justiça e para exercer a ira contra aquele que pratica o mal. Portanto, é necessário submeter-se não somente por temor do castigo, mas também por dever de consciência. É também por essa razão que pagais os impostos, pois os magistrados são ministros de Deus, quando exercem pontualmente esse ofício. Pagai a cada um o que lhe compete: o imposto a quem deveis o imposto, o tributo a quem deveis o tributo, o temor e o respeito a quem deveis o temor e o respeito. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Então, isso é para dizer, para aplicar de uma forma bem específica na questão de acampamento, que é aquilo que a gente está se preparando para fazer, se preparando juntas. Mas lembrando que a autoridade, ela está dentro da nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Até quando a gente fala assim das autoridades, né, diante de tantas coisas, a gente fica assim, nossa, mas Deus que quis isso aí? Desculpa. Não, Deus não quis que o político fosse corrupto, que ele roubasse, que ele não. Mas nós somos livres, lembra? Então Deus dá autoridade àquela pessoa, permite que ele chegue naquele cargo, mas ele é livre para fazer o que ele quiser, né? Deus dá a ordem a um sacerdote, né? Dá essa vocação, e se ele abraça, mas ele é livre, ele, mesmo como padre, ele é livre, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode ser um bom padre ou um mau padre. Então, quando cada uma de nós abraçamos a vocação do matrimônio, né? Essa vocação que Deus nos deu, nós correspondemos àquelas que são casadas, mas somos livres, né? Então, eu faço disso o que eu quiser. Mas toda autoridade com os filhos a mesma coisa. Então, assim, a autoridade dos pais sobre o filho, ela vem de Deus. E aí, então, a gente precisa ter essa consciência, né? E saber que a autoridade está em todos os lugares, a todos os momentos. É a hierarquia, né? Que muitas vezes é atingida, é falada, é criticada. A hierarquia, ela é necessária, né? No reino de Deus há hierarquia. A Santíssima Trindade está no topo e depois logo abaixo os demais, a mesma coisa é aqui, no corpo da igreja, dentro da igreja tem a hierarquia, o Santo Padre, os bispos, os padres, né? Aí coordenador de paróquia e assim vai. Na família, o pai e a mãe,
Então, assim, são instituições grandiosas. A igreja é a maior instituição que há na Terra, e ela é feita de hierarquia, né? De autoridades, aquele que está mais acima e os demais. Eu sempre digo que existem duas instituições muito sólidas e que funcionam, são muito parecidas no modo de funcionar, na sua funcionalidade, que é a igreja e o exército, né? Todo exército também tem hierarquia e é muito respeitada, e são instituições que não se dissolvem facilmente. Por quê? Porque tem essa autoridade, tem essa hierarquia, tem a rotina, tem a disciplina, né? Então, muitas vezes o mundo ensina para nós que nós não devemos, principalmente nos casamentos, né? Não é isso que eles falam? Que a rotina vai acabar com o seu casamento. Não vai acabar com o seu casamento. A rotina, muito pelo contrário, ela é necessária, a disciplina é necessária. Se você não tiver rotina dentro da sua casa, como que vai ser essa casa? De cabeça para baixo? Porque ninguém sabe o que é para fazer agora. Cada dia um jeito, cada hora o almoço sai cada dia num horário, né? Ninguém sabe o dia que lava a roupa, ninguém sabe se a roupa tá lavada. Isso é não ter rotina. Hoje eu não vou fazer nada, eu não tô com vontade de fazer nada, eu não faço nada, né? Então eu não tenho rotina na minha vida. Imagina o que seria das nossas casas, do nosso trabalho. Comece a imaginar aí agora então o seu trabalho, o trabalho do seu marido sem a rotina. Aquilo que vem primeiro, bem cedo, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, aquilo outro. Então, assim, a rotina, ela é necessária. Não deixa o mundo dizer para você que vai estragar o seu casamento, porque não vai, né? Se seu casamento está estragado, não é a rotina culpada, né? Vamos ver o que está acontecendo, mas não é a rotina. Não queira ir na onda do mundo. Então, a mesma coisa dentro da igreja, né? Se não tem essa disciplina, essa rotina, né? Dentro da missa, o que faz primeiro? Não, hoje o padre vai consagrar primeiro. Imagina, né? Mas o mundo prega certas coisas e a gente, sem pensar direito naquilo, a gente acha que aquilo é verdade mesmo. E toma para nossa vida e acha que então a minha casa não tá boa, meu casamento não tá bom, meu marido não faz nada por mim, eu preciso trocar esse marido, o padre também não tá muito bom porque é todo dia a mesma coisa. Tem gente que reclama que a missa é sempre a mesma coisa. Olha só, né? Devia inovar a missa. Aliás, tem lugares que a missa é inovada, né? Infelizmente. Que não é o nosso caso, graças a Deus, né? Bom, voltando ao assunto da autoridade, bem específico então para o acampamento, tá? Por que eu tô fazendo isso? Porque faz parte da nossa formação e para que a gente aceite as coisas com um coração doce, né? Porque existe um ditado que eu tenho certeza que todas vocês conhecem. Quer conhecer um homem? Dá autoridade para ele. E isso não acontece só com o outro, não, viu? Acontece comigo, com você, que de repente você nunca passou por isso porque não teve uma autoridade. Mas se derem, né, uma autoridade, vai fazer igual aquele outro que eu critico. Então, às vezes eu critico fulano, mas eu nunca estive no lugar dele, porque se eu estiver lá, eu vou fazer igual ou pior do que ele. Então, quando a gente olha, né, para as autoridades, os coordenadores, coordenador geral, o padre, num acampamento, nós temos que ter no nosso coração que, ou mesmo lá na paróquia, né, o coordenador da paróquia, a coordenadora da pastoral da família, essas coisas, ter no nosso coração que foi Deus que escolheu aquela pessoa. Mas ela não sabe nada, eu sei muito mais do que ela e tal e tal. Mas às vezes Deus está dando a oportunidade para ela aprender, né? Então, é através dessa autoridade, desse cargo que ela ocupa agora, ó meu Jesus misericordioso ali, desse cargo que ela está ocupando agora, que ela vai melhorar, que ela vai perceber os erros dela e ela precisa da nossa ajuda, né? Então, quantas vezes assim, fala, gente, mas essa pessoa não tem preparo para estar ali, e às vezes não tem mesmo, mas lembra, quem capacita é Deus. Basta ter o coração dócil. Então, assim, a gente vai olhar para a nossa coordenadora, para os outros coordenadores, para o coordenador geral, né? E ter no coração que se está ali é porque Deus escolheu e vai ficar ali enquanto Deus quiser.
O dia que Deus não quiser mais, ele vai providenciar, ele vai tocar no coração das pessoas que têm essa responsabilidade para que troque e vai eleger uma outra pessoa. Então, essa não deve ser a nossa preocupação, né? Se a pessoa tá capacitada, não tá. Isso é Deus que olha, e se ele vê que não é isso que ele quer trocar, ele move as pessoas também para que seja trocado, né? Mas então, no cargo que a gente ocupa, né, de sempre obedecer, que a obediência é algo maravilhoso, né, que a obediência sempre foi vista em Nossa Senhora, e nós, como servas da Maria Santíssima, nós devemos ser obedientes. Mas sem a humildade não há obediência, viu? Que fique bem claro que se eu não sou humilde, eu dificilmente vou conseguir obedecer. Ou eu vou obedecer só até um pedaço, só de fachada, e depois eu boto as manguinhas de fora. Porque não tem humildade no meu coração. Só é obediente quem é humilde. Então, nos submeter à autoridade de alguém nos faz humilde. Às vezes eu não gosto daquela pessoa, eu acho que eu sou mais capaz do que ela, mas eu tenho que me submeter àquela autoridade, tenho que ser humilde para isso. Então, sempre fazer o que nos pedem, né? O que veio daquela autoridade. E se está fazendo errado, se não é a melhor forma, se a pessoa está na vanglória, está cheia de orgulho no coração, o que eu tenho que fazer? Bom, se eu posso chegar nela e dar uma sugestão com amor e misericórdia, então faça, né? Dá um aviso, olha, faz diferente, não tá certo isso, eu acho que poderia ser feito dessa forma, ou não faça isso. Mas se não, cabe a nós a rezarmos, né? A gente precisa então rezar por essa autoridade, rezar por essa pessoa. Senhor, olha o coração do fulano, da fulana, né? Para que seja mais dócil, para que acate a tua vontade. Enfim, é rezar por aquela pessoa. E mesmo se ela não estiver fazendo nada de errado, está exercendo muito bem a sua função, devemos rezar também, né? Porque são muitas batalhas que as pessoas enfrentam. Eu fico imaginando sempre um padre, né? As batalhas que ele enfrenta numa paróquia, porque na face da terra não há pessoa mais atacada do que um padre por Satanás, atacada por Satanás diretamente. Ele pega os melhores, né, e bota do lado de cada sacerdote nesse mundo. Por quê? Porque é o sacerdote que nos traz o Cristo, que nos traz a salvação. É através da mão dele. Então, você acha que ele é pouco atacado? Não, ele é muito atacado. Muito, ele vence muitas batalhas, inúmeras batalhas dentro dele mesmo, né? Se nós já temos essas dificuldades, imagina um padre. Então, sempre com muito amor, com muita humildade, né? Olhar para os nossos coordenadores, seja no acampamento, seja fora, o nosso patrão, né? Nossa patroa, o padre, seja lá quem for, né? Nossos pais, porque são autoridades constituídas por Deus, está escrito aqui em Romanos 13, né? Você pode pegar e ler depois, medita sobre isso, ver qual autoridade está acima de cada uma de nós, e eu estou sendo obediente, estou sendo dócil, estou rezando por essa autoridade, né? Pelos nossos políticos, são autoridades, sim, precisamos rezar, mas é tudo corrupto, tudo ladrão, fiado da mãe, não tem problema. Precisamos rezar, eles são assim porque nós estamos rezando pouco, fazendo as coisas corretas, estamos fazendo pouco, precisamos fazer mais coisas certas, porque tudo influencia na humanidade, tudo. As nossas boas atitudes e as nossas más atitudes. Se o meu coração é envenenado, todas as minhas ações serão envenenadas e vão contribuir para a desgraça, para a corrupção, para tudo que não presta. Tanto na minha casa, na igreja, porque eu só tenho veneno no coração. Eu vou para a missa, encontro amiga e começo a destilar veneno, falando mal do padre, falando mal do outro, do outro, do outro. Então, como que eu quero que as coisas se consertem? Se eu mesma, né, sou a primeira a destruir, a envenenar tudo. Então eu fico falando mal da coordenadora, do coordenador e isso, aquilo. Ah, você viu lá no acampamento? Não, jamais podemos fazer isso, jamais. Por mais que estejam errados, não é da nossa alçada. A não ser que alguém chegar e pedir a nossa opinião, a gente dá, senão a gente fica quieto, né? Não foi pedida a sua opinião, então só obedece, né? Tem uma pessoa querida que nos fala:
Quem obedece não erra, né, Edilane? Quem obedece não erra. Pronto. Então é só obedecer que você não vai errar. Ah, mas mandou errado, mas não foi você que mandou. Então você obedeceu, você não erra. O erro não é seu, o pecado não é seu. Quem obedece não erra. Sempre com muita humildade, muito amor no coração. E sempre devemos rezar, então, né? E principalmente nesse acampamento, de um modo especial, que é o primeiro acampamento nessa fazenda, né? Então, o que eu quero dizer é que tudo é muito programado, tenho muita certeza disso. Todas vocês sabem o empenho, a dedicação, o serviço que dá. Organizar tudo isso e é feito, todo mundo faz com dedicação. Ninguém faz para dar errado. Tô fazendo tal coisa para chegar lá e dar errado. Jamais tem isso no coração de alguém. Só que pode acontecer, principalmente porque é a primeira vez. Então eu penso assim, né? Os coordenadores lá, eles têm que estar muito preparados para os imprevistos e agir como diante de imprevistos? Com desespero? Desespero não é de Deus, né? Com muita serenidade, ouvindo o mover do Espírito Santo, que ele coloca no coração de um, de outro, né? Então, no momento de imprevisto, agir com rapidez para sanar aquilo, mas sempre com sabedoria, não é botando os pés pelas mãos. E a mesma coisa com nós. Se acontecer alguma coisa no nosso desafio, que é a casa da mãe, temos que ter presença de espírito, sem desespero. A coordenadora tem atitude, ela vai resolver, vamos ajudar naquilo que for preciso. Se eu preciso me levantar e ajudar, vou fazer. Houve um imprevisto, não estava no script, né? Mas a gente tá ali para isso, para lutar. E depois as coisas já vão ficando mais fáceis, mais tranquilas. E pensamos em fazer de um jeito. Poxa, mas não foi bom, essa ideia não foi boa. Não vamos crucificar quem deu a ideia. Porque fulana falou isso e olha aí, não deu certo. Mas foi numa tentativa de acertar. Bom, então já vimos que não dá certo, no próximo vamos fazer diferente, né? Normalmente essas decisões são a coordenadora. Imagina se ela erra, a gente abandona. Foi a coordenadora, eu não tenho nada com isso. Eu sei que o espírito dessa família de serviço não é esse, né? Graças a Deus nunca vi isso dentro de uma casa da mãe e provavelmente nem nos outros, mas sempre tem um ou outro com o coraçãozinho envenenado. Então é assim, a gente tem que estar sempre. Nós somos o apoio da nossa coordenadora, cada família é o apoio do seu coordenador. Então, assim, se ela assume uma responsabilidade contando conosco e ela chega lá e cada um finge que não é comigo, você que assumiu, você que se vira, que família que é essa? Que equipe que é essa? Isso não é equipe, isso é cada um por si, né? Então, assim, a gente tem que dar para ela a certeza de que ela pode assumir qualquer função, qualquer coisa que ela queira, que nós estamos do lado dela. Nós estamos lá e vamos fazer o que tiver que fazer com alegria, com amor, né? Então, assim, porque nós sabemos por quê? Porque se eu rezo por ela, pelo meu coordenador, pela minha coordenadora, eu sei que ele não vai fazer loucura, porque ele é tomado pelo Espírito Santo de Deus. Então, assim, se eu sei que ele não vai fazer loucura, eu confio nele, eu confio nela, né? Eu sei que eu estou debaixo das asas daquela autoridade, né? Que ela olha por mim. E a autoridade, essa pessoa também sabe que pode contar com a equipe que tem e também não vai se colocar todo mundo na fogueira. Claro que não, porque ela confia nas pessoas que tem. Então, isso é para dizer que é com esse olhar que a gente tem que olhar para a nossa coordenadora Edilane, a Edilane para os outros coordenadores, né, que estão superior a ela, para o padre. E com muito amor, é com esse espírito de servir por amor a Deus, não é? Eu posso até nem amar minha coordenadora, mas apesar que eu a amo, mas faz de conta que eu não amo. Mas não tem problema, você foi chamada ali por algo muito maior, mas aproveite para exercitar o perdão e o amor, né? E está ali para servir essa pessoa que você nem gosta tanto, mas lembra, foi Deus que colocou ela ali, foi Deus que chamou você ali. Então faça isso, use isso em benefício seu, para a sua salvação, né? Faça um sacrifício.
por você, pela sua salvação e pelo próximo. Então, tudo é por amor a Deus, né? A gente faz tudo isso por amor a Deus e não podemos ter esse veneno no coração. E quando o nosso coração está assim inflamado por amor de Deus, a gente consegue passar isso para outra pessoa, talvez de outra família de serviço. Se vem reclamar de um companheiro da família ou do coordenador, da coordenadora, aí nós já vamos adoçar o coração dessa pessoa. Não é assim que funciona, né? Então, se cada um fizer isso e sempre nos amarmos com amor fraterno, que é o que Deus deseja, principalmente num evento tão grandioso, espiritualmente falando, essa batalha que vamos enfrentar, a batalha espiritual, nossa, a graça de Deus se derrama abundantemente, né? E não é pelas minhas mãos, pelas suas mãos, é por graça mesmo. Mas nós temos que ser dóceis à graça de Deus, coração aberto, porque Ele dá a graça. E aí, se o meu coração é fechado, eu não recebo, a graça não respinga em mim. Então é esse amor que a gente tem que ter, rezar por esse acampamento, por todos os coordenadores, famílias de serviço que trabalham muito mais do que nós, vocês sabem disso, eu sempre falo, casa da mãe e casa do pai são privilegiadas, é um desafio espiritual, onde espiritualmente nós somos, né, exigido mais de nós, mas fisicamente não tanto. E tem famílias que trabalham muito, né, os anjos, a cozinha, a infra, enfim. Então rezemos também por esses nossos irmãos que vão estar lá, muitas vezes esgotados, cansados fisicamente, espiritualmente, e eles precisam da nossa intercessão, da nossa oração, do nosso amor no nosso olhar, no nosso cumprimentar, né, no nosso falar, não falar mal, não ser duro com as palavras, grosseiro, enfim. É a todo momento estar com o amor, né, fazer parte daquilo que Deus quer para nós, que é o amor entre nós, amar a Ele e amar os nossos irmãos. E tudo isso se aplica também na nossa família, no nosso trabalho, lá na igreja, em todos os lugares. Bom, hoje era isso, né, que eu queria dizer para vocês. Um grande beijo, vou para o trabalho agora é bem cedo ainda, 7h pouco da manhã. E um santo dia para todas nós, que Deus abençoe imensamente, um grande beijo no coração de vocês, que a Virgem Santíssima seja sempre o nosso melhor exemplo, nosso melhor modelo, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, tchau!